Programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia, pensamento do dia. A padronização do homem conduz à mediocridade. Ser diferente do grupo ou resistir ao ambiente não é fácil, é raro e arriscado. Pensamento de Jiddu Krishnamurti, filósofo e pensador hindu, que viveu de 1895 a 1986. Edição de número 79, hoje o tema é Realidade versus Fascinação Ilusória. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e audiência na Terra e nas comunidades siderais. O mundo nos apresenta duas faces de uma mesma moeda, digamos, né? Uma é a realidade material, ou seja, a vida desde o nascer até o morrer, com seus desafios, né? Conquistas, vitórias e derrotas, com saúde ou com doença, rico ou pobre, feio ou bonito, enfim, tudo dentro de uma relatividade aceitável, né? Do chamado destino, unido a uma competitividade por todos os meios e modos, dentro de um mundo em permanente processo de evolução, com suas variantes e intempéries realísticas. Todavia, meus irmãos, esta realidade atinge também o lado oculto, ou seja, o mental, o intelectual e o espiritual de cada um, onde, de acordo com o grau, né, de saber, de conhecimento e de evolução moral e espiritual, cria-se o seu próprio mundo externo e interno. O outro lado da moeda é a fascinação ilusória deste mundo efêmero, com a perene fabricação aí de novos modelos, né, protótipos em todos os âmbitos, né, do saber humano, como na tecnologia, na moda, na cultura, na ciência, no trabalho, na educação, no esporte, na religião, enfim. Em tudo que se possa imaginar, entra o fascínio do ter, do adquirir, do ser moderno, a fim de acompanhar a onda, né, frenética da ganância do capitalismo, de supostamente novo, né, do conquistar, do enriquecer, e se manter no topo desta onda infinita, né, de ilusões criada pelos homens de negócio, né, seja por vaidade, por orgulho, por ambição, sendo que tudo, absolutamente tudo, né, o que nós temos aqui na Terra, materialmente falando, terá um fim, e inclusive a nós mesmos, né, com as nossas vidas materiais, e um fim bom para quem vive a realidade e triste para quem vive a fascinação das coisas passageiras, não é mesmo? Já que a nossa vida material, aqui embaixo, tem data de validade, assim como tudo aquilo que nos arrodeia em nossa jornada na Terra. Então, esse deslumbre todo com o mundo do consumismo, sem fim, né, não passa mesmo aí de uma mistificação sorrateira e passageira, de uma fascinação ilusória criada pela cultura, né, do ter, quanto mais melhor, nem que seja aí para acumular, né, como supérfluo, né, claro que tudo motivado aí por um capitalismo destruidor e desumano. Por outro lado, repetindo aqui o pensamento do velho Krishnamurti, né, a padronização do homem conduz à mediocridade, ser diferente do grupo ou resistir ao ambiente não é fácil, é raro e arriscado, diz aqui o velho Krishnamurti. Portanto, é preciso romper ou ter um olhar crítico com o passado de culturas criadas por indivíduos, governos, organizações, com o fito aí de padronizar, né, de engessar o ser humano, coibindo aí a sua própria realidade de ser e de travar, né, o seu próprio progresso interior, espiritual, né? Então, para que não haja esta padronização instituída por grupos políticos, religiosos, científicos e tantos outros, é preciso um rompimento do passado. Mas, primeiro, é preciso fazer contato, né, com esta padronização, ou seja, identificá-la, para não reproduzir, né, os mesmos erros do passado. É possível? Sim, tudo é possível. Então, qual seria a verdadeira realidade da vida para o ser humano com sua alma eterna? Para responder esta pergunta e tecer a sua reflexão de hoje, eu vou convidar aí o sempre presente colaborador do Luz Sideral, nosso irmão e amigo André Basso, que é um filósofo por vocação, estudioso permanente, né, dos livros sagrados e filosóficos,
dos grandes luminares da humanidade, o maior deles, o Cristo planetário, Jesus, o divino filósofo, que também o consideramos como patrono do luz sideral. Obrigado, André. Ataíde e ouvintes do Luz Sideral, você tocou num ponto importante, Ataíde, com este pensamento do escritor Jiddu Krishnamurti sobre a padronização do ser humano. É o que nós temos visto ao longo dos séculos e milênios. Uma sociedade completamente dominada por culturas e grande parte completamente desnecessárias e escravizantes mesmos, porque tolhe a liberdade do cidadão de crescer pelo seu próprio esforço, corrompe o livre-arbítrio. E quanto ao tema de hoje, realidade versus fascinação ilusória, eu trago a minha cooperação. Bem, coisa difícil é vivermos o nosso eu, aquilo que somos diariamente. É um grande desafio. A mecanização da mente é coisa pavorosa a cada dia. São informações da família, do prédio, do bairro em que vivemos, na empresa, no meio de transporte, nos comércios e principalmente nas mídias sociais, TV, imprensa, etc. É difícil sermos nós mesmos. Prestem atenção. Olhos e ouvidos sempre atentos aos fatos. Na família é o divórcio, o luto, quem está melhor, quem está pior, a doença, o curso que está fazendo, os objetos que estamos possuindo, a igreja que vai, a predileção política do sujeito, as discussões no bairro, são os acontecimentos, vai ter água, não vai ter, o asfalto, os buracos naquela rua, o radar novo, o bar novo, o mercado que já não anda bem das pernas, o melhor mercado, no prédio, um novo síndico, o velho síndico, as multas, as reclamações, os barulhos e importunações, o elevador velho, que não tem manutenção, se tem manutenção, a falta de água, briga entre vizinhos, etc. Nas mídias sociais, então, a barbárie é pior. Notícias falsas, estímulo ao consumismo desenfreado, a erotização sem escrúpulos, brigas ideológicas, e impulsionando o ter cada vez mais. Observem, a idolatria ao corpo com exagero, a mutação dos corpos, as cirurgias para o rejuvenescimento, ou para ficar mais bela ou mais belo, e tantas coisas mais, tudo ligado cada vez mais ao processo erótico com o fim de desfrutar da luxúria. Tem que impressionar para desfrutar. E as televisões, em decadência, com falta de conteúdos, acabam por dar ênfase em notícias ruins, como o caminhão que tombou, o ônibus que bateu e morreu alguns ou todos, assassinatos, sequestros, furtos, roubos, guerras, brigas políticas e tantas notícias ruins que não vale a pena nem mencionar. E o mais fútil, exemplo, tal foguete vai a Marte. Lá tem água, não tem água, vai à Lua novamente, pode-se habitar a Lua, não pode. O carro mais veloz, que atinge 500 por hora, o carro que anda sem motorista na China, o asteroide que vai chocar com a Terra, os eclipses. Esse asteroide nunca chocou, né? Mas sempre vai chocar. Os eclipses, as falsas profecias. Exemplo, o mundo acabará dia 31, dia 18, dia 25 e etc. E nunca acaba, porque o mundo não vai acabar. O que vai acabar é a maldade. Pouca notícia de utilidade pública. E as fascinações como vou ser bom para habitar um paraíso no céu e não precisar vir mais aqui nesta terra. Lá sim eu serei bom, aqui é ruim. Ou depois que o planeta for regenerado será melhor, aí sim eu serei 100% feliz, sem importunação e desafios e uma vida fácil. Ou quando Jesus voltar, será melhor, como que se Jesus fosse fazer a nossa parte em ser bom espontaneamente aqui e agora, por nós, coisa que não vai acontecer. É claro que sua volta será importante, mas não é o fato em si que nos mudará para melhores. Ou as profecias que vão melhorar tudo para nós. Ficamos ansiando um futuro com passe de mágica, de fatores externos, a mudar as nossas vidas. Não. O que é importante então? O que é a nossa realidade? Pois bem, é viver aqui agora, o presente eterno. E mais, o presente no presente. O sondar do movimento dos pensamentos, que é o que somos, momento a momento.
O futuro será o presente para nós e o passado também foi o presente vivido por cada um de nós. Fica apenas os bons e maus registros na nossa memória. É necessário se livrar do passado, viver o presente no presente momento. Jiddu Krishnamurti, Huberto Roden, Joel Goldsmith batem sempre nesta tecla. É preciso fazer a limpeza diária das emoções, traumas, fatos passados. Bem, Krishnamurti diz, aspas, é preciso prestar bem atenção à vida de relação um com os outros, em todos os ambientes. São os fatos do dia a dia. O pensamento somos nós. Não há dualidade. Nós somos a inveja, a discórdia, a raiva, o medo, as frustrações, as ansiedades, os traumas, a preguiça, a calúnia, a traição e tantas coisas mais que eu e você sabemos. Fechar aspas. E agora digo eu, como apodar arestas? Como poderemos ser 100% consciente e 0% pensante, como diz Huberto Roden? Este é um tema que iremos tratar futuramente, ou brevemente. Ou, como não ter uma mente tagarela, como frisa Jiddu Krishnamurti? É de suma importância mantermos a fé, mas na visão de Huberto Roden, que eu acho importante, que diz fides em grego, quer dizer fidelidade às regências cósmicas. Prefiro dizer assim, ao invés de leis, que soam como imposição. E não somente a visão da fé nas coisas vagas, abstratas, que a ansiedade visa alcançar. Ou a fé mecânica, cheia de dogmas, rituais, sacramentos, crê ou morre, deve-se fazer isso, deve-se fazer aquilo. É necessário livrar-se do espírito de sectarismo, principalmente no campo religioso das igrejas organizadas. Sair do condicionamento de tudo que citamos acima. Viver uma vida mais leve, mais simples, real, no presente momento. E ser bom, espontaneamente, nas oportunidades concedidas no nosso trabalho. Em suas profissões, são várias, sem explorar os outros, para tirar vantagem de prestígio ou financeiro. Em casa, nas ruas, em todas as oportunidades de relacionamento com os outros. Não se trata de salvar o outrem ou o mundo, converter pessoas ao seu credo, usando de proselitismo. Pois bem, pesquise aí a etimologia dessa palavra, proselitismo, e saberá do que se trata. Se você e eu conseguimos desvencilhar a nossa mente dessas coisas velhas e desnecessárias, a vida melhora muito. Fica mais leve. É preciso relevar muitos casos no dia a dia. Engolir o sapo, na linguagem popular, como dizem muitos. Não revidar com violência de qualquer espécie, mas ser sempre prestativo. Bom, o autoconhecimento de nós mesmos é a coisa mais difícil de se fazer. O conheça-te a ti mesmo de Sócrates, o filósofo grego, para tornarmos-nos quem nós somos, na visão de Píndaro, outro filósofo grego, com a sua famosa frase, aspas, torna-te quem tu és, fechar aspas. Isso quer dizer ser autêntico, viver sem imitação, sem subjugação, sem autoridades externas. Como disse o Cristo, firmar a nossa casa na rocha, vivendo este reino divino, sempre eterno dentro de nós mesmos. Fechar aspas. É preciso se autoconhecer, no momento presente, sempre vivo, no movimento do pensamento presente. O que se está pensando, momento a momento. Não se trata de suprimir o pensamento, mas uma mudança na forma de pensar e ser um buscador da verdade, quer queira onde estiver, livre de algemas diariamente, de forma antissectária. Pesquise sobre essa palavra também, aquele que não conhece. Sendo isso, como conhecimento externo apenas, como setas no caminho, na definição do professor Huberto Roden. Bom, o assunto é extenso. Vou parar por aqui e um grande abraço a todos. Eis aí, prezado André, muito obrigado pela sua reflexão. É isso mesmo, as massas sempre estiveram e estão sob a batuta, perniciosa e manhosa em todos os setores da vida humana e espiritual, num ciclo de evolução ainda atrasado, fascinados pela matéria, digamos, mas vai mudar radicalmente com o retorno do Cristo, que já se aproxima da Terra. Bom,
Além da fascinação maléfica material, existe também a boa fascinação, por exemplo, pelo conhecimento de nós mesmos, com a autolibertação, pois o reino de Deus está dentro de nós, e o conhecimento da vida plena, das cidades, os países, os continentes e mundos celestiais siderais, na quarta dimensão, como muitos conhecem, pois somos espíritos eternos e não este corpo passageiro. E isto é que nos fascina aqui no Luz Sideral, a busca constante pelo saber no cosmos infinito. Bom, esperamos ter colaborado aí no esclarecimento de hoje, mas as reflexões prosseguem por aqui. E na próxima edição traremos mais nome dos nossos ouvintes, de manifestantes, espalhados aí por todo o Brasil e pelo mundo, graças a Deus. Então, quem quiser, é só deixar o seu comentário, o seu like e se inscrever também para fazer crescer aqui o nosso canal e compartilhar para que essas reflexões saudáveis, cheguem ao máximo possível em amigos e irmãos espalhados aí por todo o planeta. Obrigado e muita luz sideral na sua vida. Até a próxima!